Frederico, Maracanã e Brasileirão. Você pode estar pensando que esse aqui é um vídeo de listas, que eu vou falar de vários gols, etc. Não, são os 3 temas do Giro de Notícias da tarde desta sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2020. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, jornalista e também tricolor. Você está vendo um vídeo, um produto aqui de um canal especificamente sobre o Fluminense, que aborda assuntos com a visão do Fluminense. Por que eu tô falando isso daqui? Porque a primeira notícia desse vídeo é sobre o Brasileirão, sobre as mudanças que foram feitas no Campeonato Brasileiro, algumas das coisas que foram iniciadas agora para 2020, no Conselho Arbitral, não lembro se o nome é exatamente esse, que deu início ao Campeonato Brasileiro de 2020. Lembrando, também foi divulgada a tabela. Tem muita gente falando, pô, a gente pega uma sequência difícil no início, pega não sei quem em casa, depois pega 2 fora contra a Inter, tem Palmeiras, tem não sei o quê. Mas assim, pega o Grêmio, estreia contra o Grêmio fora de casa, se eu não me engano. Mas assim, convenhamos, né? Tem o caso de que esses times podem estar até jogando Libertadores e Renato Gaúcho, por exemplo, é um cara que poupa o time total para jogar Libertadores. Então, nesse caso, assim, é muito incipiente poder analisar a tabela neste momento. O que eu vou analisar aqui são as mudanças, principalmente de 2 pontos. Na verdade, uma é mudança, o outro é não ter mudança. A primeira delas, que não teve mudança, a CBF nem botou em discussão a questão da troca de técnicos. Tinha muita gente querendo que a CBF regulamentasse o número de trocas de técnicos possíveis para dentro do Campeonato Brasileiro, para que acabasse a dança de técnicos, ou pelo menos não só o número possível, mas pelo menos alguma regulamentação específica de um treinador não poder treinar 3 times, como tem com jogadores, por sinal. Mas esse item nem foi para discussão, nem foi para mesa, para votação, nem nada. O segundo item importante da gente falar é a questão do mando de campo. Esse item, sim, teve uma diferença em relação ao ano de 2019 e aos anos anteriores. Qual é a proposta que ficou, que foi votada e que teve a maioria de votos? Está proibida a venda de mando de campo para o Campeonato Brasileiro 2020. No ano passado, a gente tinha proibição nos 5 jogos finais. A reta final do campeonato não podia ter venda de mando de campo. Mas assim, é uma medida que não faz muito sentido, convenhamos, porque se a gente for olhar todos os campeonatos brasileiros recentes, o último campeonato brasileiro que foi decidido na última rodada, se eu não estou enganado, foi o de 2011 do Vasco. Se teve algum nesse meio aí que foi decidido na última rodada, eu não me lembro, mas foi um em 9 campeonatos. Então, assim, as últimas rodadas, de fato, já não são mais tão decisivas. A fase decisiva do Campeonato Brasileiro são justamente as outras 30 rodadas aí iniciais que já mostram quem vai brigar por tal coisa. Então, não fazia muito sentido essa proibição nas 5 rodadas finais. Agora não, nenhum jogo pode ser vendido, a não ser em casos excepcionais. Vamos lá, só pra dizer, né? Não é que o Fluminense só pode mandar jogo no Maracanã. Ele pode mandar jogo dentro do estado do Rio de Janeiro. Para ele mandar fora do estado, tem que ser um caso excepcional. Por exemplo, o que aconteceu muito em 2016, quando o Fluminense não tinha Maracanã, não tinha Engenhão, para poder mandar jogos por causa das Olimpíadas. Aí sim é um caso excepcional. Agora, a venda de mando de campo, como aconteceu, por exemplo, com o CSA, que era claramente vendendo o mando de campo contra o Flamengo para poder jogar em Brasília e ganhar dinheiro, não acontecerá. Como aconteceu na Copa do Brasil também no ano passado, se eu não me engano, a Ferroviária vendeu um mando de campo também, o Ferroviário do Ceará, na verdade, vendeu um mando de campo contra o Corinthians e jogou no Paraná. Não teve um negócio desse também em que vendeu um mando de campo para poder lucrar com a torcida adversária? Isso não acontecerá mais, salvo casos excepcionais. Vamos ver como vai ser julgado esse item caso excepcional, né? Porque a gente sabe como é que funciona no Brasil, né? Caso excepcional, né? Tipo assim, gritar time assassino, você leva advertência. Gritar time de viado é um caso excepcional, não é homofobia. Só para fechar, o Fluminense votou na proposta, a proposta do Fluminense foi de que pudesse se vender até 5 mandos de campos dentro do Campeonato Brasileiro. Tinha ali umas regrinhas de que um clube não poderia ter o seu mando vendido mais algumas vezes, enfim, tinha ali algumas regras. A proposta foi essa, não teve a maioria de votos foram 9 votos para que não pudesse vender qualquer tipo de mando de campo. A proposta do Fluminense era poder vender até 5.
você é bichão mesmo, como diz o meme, você vai deixar seu like aqui embaixo. Se você tá aqui só curtindo, aí você vai se inscrever aqui no canal, porque é curtição, então você quer curtir sempre. Beleza? Dá essa moral aí. Sobre o Maracanã, falei no tópico anterior sobre o Fluminense jogar direto no Maracanã. Na verdade, a gente ainda nem sabe ainda. Afinal de contas, o contrato do Fluminense, no consórcio que ele tem ali junto com o Flamengo, para operar o Maracanã, acaba agora em abril. Foi iniciado em abril do ano passado, durou 6 meses, foi renovado por mais 6 meses essa licitação, e agora tem uma licitação que irá ficar com o Maracanã por 30 anos ou 35 anos, não lembro exatamente agora o número de anos que o estado do Rio quer. Mas a notícia é que, além do Fla-Flu, que já era óbvio, essa dupla entraria para poder coordenar o Maracanã, outras 2 empresas também estarão no páreo para poder conseguir essa licitação. É a notícia do Anselmo Góes no jornal o Globo. Uma delas, inclusive, é a Latin United e a RNGD Consultoria e Negócios. Essa RNGD, que é do Richard Jean Dubois, acho que é assim que se pronuncia, que é quem opera equipamentos públicos em Brasília, tanto o Estádio Mané Garrincha quanto o Autódromo também de Brasília. Ou seja, terá concorrência, mas o Maracanã na mão da dupla Fla-Flu tem dado certo, não tem dado prejuízo, os clubes estão satisfeitos. Eu até vi um comentário lá nessa notícia, pelo amor de Deus, eu vi um comentário do cara falando, agora é a oportunidade, tomara que o Fluminense perca essa licitação aí e construa logo o seu estádio. Tem que ir construir um estádio aí logo, e beleza. Tá, mas estádio é o quê, né? Você vai igual o Brasfoot, né? Você vai lá, aumentar estádio e pronto, construiu. Tá mole assim construir estádio, né? Normalmente quem fala isso, e eu não falo como um demérito, tá? Normalmente quem fala isso é quem não vai a jogos do Fluminense. E eu falo como um demérito, porque eu entendo algumas pessoas que realmente não podem ir ou moram longe, etc., e que têm uma visão superficial da coisa. Basicamente eu até mandei isso lá no grupo dos padrinhos do Raiz Tricolor. Basicamente, o senso não jogar no Maracanã pro Fluminense significa perda de sócio-torcedor, perda de público, perda de imagem, perda de muita coisa e perda pro torcedor também. Porque eu consigo ir ao Maracanã, um jogo que acaba 11h30 da noite, chegando em casa, indo de carro, chegando em casa, por volta ali tem um tempo de saída do estádio, eu ainda gravo análise pocket dentro do estádio, etc. Chego em casa por volta de 1h da manhã, 20 para 1, 10 para 1, depende do quantidade de público que tinha no jogo. Eu fui num jogo em Julite Coutinho só fui em um jogo lá em Edson Passos, e o jogo era no sábado às 11 da manhã, ou seja, nem tinha tanto trânsito. Eu saí 8 da manhã de casa, a gente foi de carro até o Maracanã e de lá foi de trem. 8 da manhã eu saí de casa e cheguei em casa às 3h20 e pouco da tarde. Isso para um jogo às 11 da manhã. Pelo amor de Deus, jogar no Maracanã é melhor para o torcedor, para o clube e que nos dá uma projeção de crescimento. Perder o contrato hoje com o Maracanã seria gastar ainda mais para jogar nele, ou então perder muito dinheiro e perder muito apoio do torcedor jogando em outro lugar. E para fechar não, é Fred, né? Fred Frechar. E para fechar, eu prometi que teria notícia sobre Fred, notícia que acabou de ser publicada pelo Paulo Brito, jornalista Paulo Brito do Netflu, é de que Fred tem pressa para fechar, no caso o staff de Fred, né, quando você diz o Fred, você está dizendo o corpo inteiro ali, o staff de Fred tem pressa para fechar com o Fluminense. Por quê? Eu noticiei um tempo atrás aqui de que realmente era cômodo pro Fluminense e não ter essa pressa toda por causa da questão das eliminações, o clima estava embaixo e etc. No caso de Fred, o staff entende, segundo Paulo Brito, de que por se tratar de um atleta já com uma idade, um tempo de carreira grande, quanto mais tempo ele fica parado, mais argumentos ele perde, né? Afinal de contas, querendo ou não, Fred jogou a última partida dele, vamos botar ali no final de novembro, aí você tem o mês inteiro de dezembro, o mês inteiro de janeiro, de fevereiro agora, são 3 meses parado. Por mais que ele esteja mantendo a forma física, tá sem ritmo de jogo nenhum, enfim, tá 3 meses parado. E isso, no entendimento do staff, pode aumentar o poder de barganha do Fluminense e diminuir o poder de barganha de Fred em relação ao contrato. Contrato esse que ainda continua em discussão. O último vídeo que eu falei dele, eu falei justamente sobre isso, sobre a questão de como o Fluminense quer o contrato e como o Fred quer o contrato.
Ainda se discute isso, mas independente disso, Fred quer acertar logo seu futuro com o Fluminense. E segundo também o Paulo Brito, o marketing do Fluminense, ele teve uma conversa lá, segundo ele, com um representante lá de dentro da equipe de marketing do Fluminense, pensa em utilizá-lo para o lançamento da nova camisa com a Umbro. Lembrando a notícia também que eu falei aqui já no Raiz Tricolor, as camisas que estavam previstas para serem lançadas no meio de março serão lançadas em abril por causa dos atrasos relacionados ao Carnaval, e isso indicaria de que o Fluminense não deve fechar tão rápido assim com o Fred. A ideia inicialmente era que ele fosse o garoto propaganda do sócio-torcedor, que não foi lançado na data prevista também pelo Fluminense. O Fluminense previa um lançamento na segunda quinzena de fevereiro. Bem, amanhã termina a segunda quinzena de fevereiro, ou seja, provavelmente o contrato com o Fred, os acertos e etc. não seriam feitos a tempo para lançamento junto com o sócio-torcedor, e aí seria utilizado para lançar com a camisa. Os problemas? É difícil você manter segredo de que contratou o Frederico se você está envolvendo no lançamento da camisa. As fotos não são tiradas no dia anterior, né, pela Umbro lá com o Fred, com a camisa nova da Umbro, não são tiradas no dia anterior e publicadas no dia seguinte. Teria que ser um esforço hercúleo gigantesco para manter segredo e não ter a perda do fator novidade quando anunciado. De qualquer forma, mesmo aí depois de uma semana daquela eliminação vergonhosa, do assunto talvez um pouquinho mais morno do que os tricolores esperavam que estivessem nessa semana, Fred ainda continua assim, ó, com o Fluminense. Não se esquece do like, não se esquece de se inscrever, porque eu sei que você estava se esquecendo aí, Caroline, eu tô ligado em você. Sei que você passa aqui, assiste, às vezes até esquece de se inscrever. Confere todo mundo que está inscrito aqui embaixo. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!